Fala aí, galera! Tudo bem? Pessoal, infelizmente não, o espaço não tinha ido muito bem, né? Porque o meu granizo aqui tá espiando. Porque, tipo, meu Mobizan, né, é o aplicativo que eu gravo, fala que não tem muito espaço, mas eu tenho mais espaço do que tudo pra mim, né? Eu acho. Mas vai aqui o Greninja. Então vamos lá, né? Oi, galera, tudo bem? Deixa eu pegar aqui a Max. Vamos lá. Vocês viram? Eles remodelaram a telinha do começo duas vezes. Qual? Uma tinha a rosa caveira. Cabiju? Rosa Cabiju? E a outra, agora eles colocaram um enfeite ali. Enfeite. Calma aí. É o que eu quero? Em cima do Mr. P. Não, ai não. E de Edgar. Edgarson. Edkeep. Aqui, olha. Eles vão pensar que eu não sabia, mas Ó. não tá. Já. Tá. Mas tá aqui. Olha lá o Low King. Já? Low King. Achei que você tava King. Cadê o King? Aqui. Isso aí? Aham. Ah, eu achei que era um Lu só. Agora eu tô sem encontrar um Lu. Engraçado, né, pessoal? Toda batalha que eu encontro um Eu acho que é. É Luquinho ou Lu? Low King. Não. Vem cá, Samuca, vem cá. Speed em dobro você, né? Aí fica mais rápido. Ah, não, me matou. Que raiva! Ó, esse daí também é com 1930. Uhum. Misericórdia, viu? Ô, galera, se vocês ouvirem alguém suando, é só eu aqui, eu tô um pouco gripado. Você já disse. Então bora lá. Ah, E nesse modo não? bora. Ai. Pessoal, se vocês quiserem vídeo de como jogar nos Brawl, não, como baixar, né? Dá um like e se inscreva no canal. É, E comente não. aí embaixo. Não, é porque, pessoal, o Simão tinha me mandado o link, né? Mas só que só ele tinha nos Brawl, assim, porque eu não consigo ter o nos Brawl. E, ó, gente, talvez eu vou criar um canal. Eu mudei o nome desse canal, né, pro nome também do Igor Ninja, né? É que agora nós vamos quase todos os vídeos gravar junto. Pode ser que aconteça um pequeno imprevisto e não venha o vídeo, né? Mas isso aqui, imprevisto. Antes eu não acontece. gostava que me gravasse porque meu rosto é muito lindo. Ah, lindo. O que eu vejo é só feiura. No outro tá perigoso, hein? Um Gale. Gale, não. Eu queria muito ter o Gale quebra-nós, que é muito engraçado. Eu tô quase ganhando. Ele tá agora pra mim épico. Sério? Foge, uhul! Eu queria ir atrás daquele. Ai! Morri. Morri! Foge. Ai! Ah, não. A gente tá só morrendo, pessoal. Onde que a gente pode ir? Não serve, ele deve sobrou só 9 de vida. Nossa. Eu já vi... Não, eu ia falar que eu já vi uma Bia com 1 de vida, mas só que é o poder de estrela dela. Uma vez não, é um acessório. Não? Poder de estrela. Uma vez eu vi uma Bia sem Ouviu, poder ouviu? de estrela. Não, eu vi. Sem poder de estrela, mas ela ficou só com 1 de vida. Já Não. vi
É muitos brawlers. Um dia desses eu batalhei com a Tara, né? Ela tava muito doida, mas ela tava com o poder de estrela, né? O poder de estrela você sabe que é muito doido, né? Qual é? O poder de estrela ou qual era o poder de estrela? Os dois eram mesmo. O poder de estrela. Eu não sei o nome, né? Mas só que era um aí que, tipo, você lança e, tipo, super, né? E vem a Tara das Sombras. Ah! A Tara Su. Game, ha. Eu tenho a Tara. Eu queria ter, né? Mas só que, Tinha até a skin dela. eu queria ter ela, pra... E também 30 gemas, Tem né? até o acessório dela. Isso aqui é doido. Bora batalhar em um... Pera, eu vou sair aqui rapidão, viu? Tá? Tirei aqui. Tá. Olha aqui, pessoal. Todos os meus mapas, né? Aí, olha. Se vocês ouvirem um barulho aqui, minha mãe tá aqui pegando os negócios. Aqui. Deixa eu convidar o Samuca, né? A Greninja. Depois vários nos meus mapas é muito bom. Deixa eu ver. Olha, eles tiraram Qual? os mapas ganhadores. Não. Tá, eu vou deixar também uns botezinhos aí, viu? Então bora? É cheio de mapa. Mato? Não sei, acho que é. Eu nem me lembro como que é. Não. É muito. Você não vai entrar, não? Você não vai aceitar? Pera, eu vou tirar esse Mr. P aqui. Que eu vou colocar o Brock das antigas, né? 4 potência, muito boa. E eu vou... Sabia que sem o amistoso eu tenho os 2 acessórios? Quê? Sem o amistoso eu tenho os 2 acessórios do Brock. Para. Ai, eu vou ter que só vigilar, né? Vigilar? Deixa eu ver se tá... ainda bem. Ainda bem que tá gravando, não? Aí às vezes para do nada, viu? Eu tô te vendo aí, Simone. A minha mãe, ela aparece nos meus vídeos do nada. Enes? Aonde? Nossa! Essa série é muito doido. Morreu. Morreu. Eu aprovei. Eu queria... Aprovou? Uhum. Deixa eu ver quantos votos tem, né? 100% 100% positivo! Não. Vamos sair e entrar. É pra ir no meu? Bora. Negócio de TikTok. Só tem TikTok, né? Me segue no Instagram e no TikTok. E segue Samara. Que TikTok? Eu não gosto muito. Segue eu no Instagram e Samara no Instagram. Segue eu no TikTok e segue ele. Não vai como que é Não. o mapa. Tá, eu não vou. Esse daqui é meu negócio. Deixa eu ver. O 8-bit. Vou. Será? Não. Pão. Bibi. Bibi. É muito cheio de mato? Não. É o quê? Calma aí. Caça estrela? Não. É Edgar Map. Posso ver se é Edgar Map? Pode. Nossa. Não pode ver esse combate. Tá. Para as finais desse combate. Olha aqui, pessoal. Todos meus pins assim. Olha. Não tem nenhum pin animado, né? Pin animado assim posso até ter, mas só que os inocentes. Correção pet, posso ver? Não. Não. É surpresa, aí depois você vai ver meu outro. Versão pet, que a gente faz uma aula de reforço. Esse? Nossa.
Eu vou pegar a Nem folha. adianta editar. Ai. Errei, morri. Vai, sai. Mãe brigando com o filho aqui, ó. Ó, que doido. Deixa eu pegar... Não, é Edgar, não. Você tudo. Atira seu mapa se não conseguir. Eu vou criar uma onde vai ser só estratégia. Esse aqui, pessoal, será? Acho melhor assim. Eu gosto desse acessório aqui dele, ó. Esse daqui. Porque... acho que vocês já sabem. Esse daqui eu gosto mais. Deixa eu ver esse daqui. Quando está aqui... Agora nós não vamos no correção pet, nós vamos no troca. Ó, pessoal. Mas eu vou esse daqui mesmo. Tá. Não, para! Você não pode ver. Você não pode ver o mapa. Eu vou ver. Não. Mentira. Você Você viu que brawler que eu tô? Não. Sei. 8 bits? 8, tá? 8 tara? Não. Morreu. Nem deixa Esse acessório aqui é muito bom. Mapa. Então explica agora. Vai! Não! Ampliar dano! Vai ampliar dano! Ah, não! Me matou! Parabéns. Parabéns. Muitos anos de felicidade e saúde. Parabéns. Bote 1, bote 2, bote 3, bote 4, bote 5, bote 6, bote 7, bote 8. Automático. Não! Pessoal, se vocês quiserem me sugerir clubes, né? Clãs, clube, como você quiser chamar, só me falar nos comentários ou no meu Instagram ou Se inscreva no canal e dá um like, galera. É a segunda vez que eu já falo. Só quer dizer que é a parte 2, né? Daqui é o seu outro mapa? Não, é que eu saí agora. Ah, tá. Por isso que eu não tô te vendo. Então deixa eu sair aqui, pessoal. Valeu por me deixar sair. E se quiser me pedir amizade, aqui tá assim, viu, pessoal? Esse daqui é meu códiguinho. Meu códiguinho de R$5. Mentira. E, pessoal, olha, eu vou mostrar aqui a intro que eu queria fazer, mas não deu muito certo não, viu, pessoal, ó. Ficou assim, ó. Deixa eu até aumentar o som. Gostaram, mano? Pera, eu tô percebendo aqui um negócio. Olha aqui a roupinha de ano novo. Qual? Aqui é deles, a roupinha de ano novo. Não, esse daí já tem. Não. Chapéu não. Não, chapéu não. Nem o óculos. O óculos já tem. De 2021? Aham. Ó. E o tênis? Verde. Tênis verde ainda não. Eu quero muito que atualize. Deixa eu ver o óculos. O óculos tem? Tem? Não, nem me responde, viu? Tá. Como dizer. Eu nem disse, né? Fala aí, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o Samuca. Gente, eu tô gravando vídeo. O meu irmão tá gravando vídeo. Eu tô gravando vídeo aqui. Estamos ao vivo! Mentira. E, ó, galera, eu vou começar um canal aqui. Né, Lucas? Uhum. Então, eu vou jogar vários jogos. E eu vou participar de vídeos também. Como aqui é o meu canal, tá? O Samuel vai deixar no link da descrição, viu? Uhum. Então, galera, foi só uns recadinhos, tá? Tchau!
pessoal, é assim que a gente fez, né? Mas só que a gente foi no Pikachu Day e foi mais difícil, né? Toda hora, tipo, Samuel ria no meio do nada, a irmãzinha gritando. Como se eu soubesse. Não, eu coloco aqui no link da minha descrição. Mas aqui, pessoal, então eu vou deixar o link também do canal de Samuca, né? Como que faz pra criar um canal? Vem cá. Eu gravei o vídeo. Pera, mais tarde eu te ensino, viu? Olha aqui, pessoal, então essa aqui é a minha conta. Aqui, né, eu não capturo muito Pokémon, né? Se uma vez eu gastei meu passe de ex, mas só que é pra evoluir o Frog pra Frogadier. Olha que doido. Mas só que não dá pra eu dar o Frogadier pra ele. Ele é Granier. Gravar, capturar ferramentas, início, sair. E o Samuel, eles tinham pegado de Snorunt, né? Mas acabou evoluindo pra Galie. Eu tinha um Fruitless. Eu evoluí o Shine. Então. Eu te dei. Olha aqui, pessoal. E eu tenho um... Pera, já não. Galera, me siga aí no Instagram, tá? Oi! E pessoal, Esse vídeo. Né? Que vídeo? Tá acabando o vídeo, será? Pessoal, acho que vamos ter que encerrar, mas deixa eu só mostrar os meus míticos, que eu amo tanto eles. O Victini. Eu tenho até o pin do Victini. Aí, pessoal, Ô, gente, tem um Pokémon que eu amo muito, que agora eu ganhei. Qual? Adivinha? Qual? Ó, calma aí. Eu vou falar pra galera. Esses dois amigos aqui, olha. O MiaGBK 2245. Caiu. Fui teletransportado. Ah, não fui teletransportado. Toda aí tá sendo. E também Não, a foi. K. Uhum. Mas toda hora você vai. Tá mas... gravando? Não. E a K4 CZ por... Barnobi Shine. Né? Se tiver Barnobi Shine. Acho que tem. Esses dois aqui, olha. Esse daqui. Sei lá o que. Este. Não, gente, eu tô numa missão difícil, Né? pra ganhar um Kyogranal. Kyogranal, né? Uhum. Qual é? Não, eu já ganhei um, mas eu te dei. É pra pegar